Aleluia! 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 Não existe outro nome como o nome de Jesus, amém, irmãos? A Bíblia vai dizer que não foi dado entre os homens outro nome pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus. Você crê assim? Só o nome de Jesus. Amém? Se você pode ainda de pé, abre sua Bíblia, por favor, no livro de Números, capítulo 21, do verso 4 ao verso 9. Antes de ler, eu acredito que alguns pastores sempre passam por algo. E ontem eu mandei para o bispo a mensagem que eu pregaria hoje, certo de que eu pregaria aquela mensagem. E eu saí, voltei, retornei, cheguei em casa às 11 da noite, e Deus falou comigo assim: não, essa não. Aí eu falei assim: eu não tenho mais nada para pregar. E fui fazer as coisas, e comecei a me sentir muito mal, mas ainda 3:30 da manhã, eu estava tentando escrever alguma coisa, e não conseguia escrever nada. Acordei às 7, falei para minha mulher, ela falou: e aí, a mensagem está pronta? Eu falei: nenhuma vírgula, mas acho que vou pregar 1 Samuel capítulo 1. Ela falou: vai pregar sobre o quê? Eu falei: cansados, nunca mais. E aí falei: vou ir para o culto de manhã, quando chegar do culto eu escrevo. Aí quando eu cheguei aqui de manhã, o bispo falou: abre a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Eu falei, fiquei desesperado. Eu falei: Espírito Santo. E quando eu estava aqui de manhã, Jesus falou comigo sobre olhar para a cruz. Então nós vamos falar nesta noite sobre olhe para a cruz. Amém, irmãos? Vai dar certo, amém? Deus é bom. Diz a Bíblia: partiram eles do monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Amém? Vamos orar. Pai, fala conosco nesta noite. Não porque não temos ouvido a tua voz, certo que o Senhor tem falado com cada um de nós, desde que saímos da nossa casa para estar aqui. Mas nós queremos mais, Pai, queremos ser transformados de forma abundante, tremenda, por meio da Tua palavra nesta noite. Nós já Te louvamos por cada milagre, cura, transformação, libertação que acontecer neste lugar, por meio da Tua palavra, e que o Teu nome seja glorificado por todas as obras, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. Obrigado por estar de pé todo este tempo. Eu começo dizendo que eu e você, com certeza, iremos concordar que nós temos muita dificuldade se um dia todos os nossos sentidos não estiverem funcionando perfeitamente. A audição, o tato, o paladar, né? O paladar em alguns, como eu, se não estiver funcionando muito bem, tá bom, né, irmão? Que come menos, né? O olfato,
a visão. Todos eles são importantes demais para mim e para você, né? O fato de saber que acordamos e conseguimos enxergar tudo à nossa volta é algo tremendo, né? Espetacular, sem igual, né? Por quê, pastor? Porque eu sempre fico pensando nas pessoas que não têm esse privilégio, nas pessoas que já nasceram sem a visão, nas pessoas que perderam a visão durante a sua vida e não conseguem enxergar mais. Elas não conseguem experimentar o mundo da maneira que nós conseguimos. Elas conseguem tocar, elas conseguem sentir, porém, elas não conseguem ver, não é? Sexta-feira agora passou, nós estávamos reunidos, um grupo da família do MIFAM, uma vez por mês, nós sempre nos reunimos, a terceira sexta-feira do mês, para orarmos juntos e pedirmos a Deus pelas famílias da igreja, por nós, e nesta sexta não foi diferente. E Deus agiu poderosamente lá, agiu tanto que me deram essa camisa. Eu falei, o milagre aconteceu no meio do povo, né? Mas eu estava falando para os irmãos lá. Eu não sei, irmão, se você entende, antes da oração, eu estava falando isso para os irmãos lá, sobre muitas coisas do que a Bíblia nos ensina, né? Lá na sexta-feira eu estava falando sobre aquilo que Paulo ensinou lá em Efésios, capítulo 5, não é? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Eu estava falando aos irmãos lá sobre a importância de nós, a igreja de Jesus hoje, sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. E eu estou falando isso para apenas ilustrar nesta noite, exemplificar dentro desta palavra, né? E chamar a nossa atenção para aquilo que Cristo sempre deseja nos ensinar por meio da sua palavra. Jesus falou algo importante sobre a maneira de ver, sobre os olhos. Vamos lá, Mateus capítulo 6. Você conhece bem esses versículos, mas vamos ler outra vez. Mateus 6, 22 e 23, por favor. Mateus capítulo 6, verso 22 e verso 23. Diz assim, os olhos são a candeia, em outras traduções, a janela do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Jesus estava falando dos olhos bons e os olhos maus. O lugar por onde enxergamos a vida, as pessoas, as situações. E eu fiquei pensando nos olhos bons. O que vem a ser os olhos bons? Aqueles que sempre estão olhando a vida da perspectiva que as coisas irão dar certo. Olhos que enxergam a vitória antes da derrota. Olhos que enxergam a solução em meio aos problemas. Olhos que enxergam a vida mesmo onde há morte. Olhos que enxergam o amor antes do ódio. Esses são os olhos bons. Aqueles que não veem na vida, ou não veem a vida de maneira embaçada. Mas Jesus continua falando, e ele fala sobre, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas Jesus também falou daqueles que têm os olhos maus. Daqueles que estão olhando a vida
Não de uma maneira boa, mas sempre contemplam a vida como uma confusão. Sempre estão enxergando divisão. Sempre estão enxergando a doença, a crise. Sempre estão contemplando a desgraça. Olhos pelos quais trazem trevas para o próprio corpo. Olhos pelos quais trazem as situações mais difíceis ainda para os seus próprios corpos. Pense bem. Assim era o olhar dos israelitas, apesar de já estarem libertos do Egito e do poder de Faraó, apesar de estarem a caminho da terra prometida, apesar de terem enxergado uma geração inteira ter morrido por causa da desobediência a Deus, aquela nova geração continuava com um olhar de incredulidade, de medo e com um olhar no passado. Os israelitas venceram os cananeus, destruíram os cananeus completamente, mas, entretanto, mais uma vez, Israel decide começar a reclamar. E eles vão até Moisés para se queixar. E começam a dizer outra vez: Moisés, nós vamos morrer no deserto. Aqui não tem pão, aqui não tem água. A comida é uma miséria. Era melhor ter ficado lá. Só que desta vez, sem avisar, assim bem na lata, o Senhor enviou um castigo. Enviou um juízo. Serpentes abrasadoras. E eu nem vou te perguntar aqui quem tem medo de bicho, né, irmão? Não sei se você tem. Minha mulher, pelo amor de Deus. Tem hora que em casa é um grito. Eu falo assim: quem é? Não, foi uma formiga. Sexta-feira eu cheguei com as meninas da escola. A Sofia falou, entrou direto pela casa e falou: mãe, tem um bicho enorme aqui em casa. Eu falei: Satanás não está aqui. Que bicho é esse? E procura daqui, procura. Irmão, era uma cigarra no teto. Eu falei: gente, e uma gritaria dentro de casa. Eu falei: calma aí que senão vai todo mundo para o hospício. Pensa. A gente tem coisas que a gente tem medo. Não é? Esses dias eu fui com um pastor aqui da igreja, não vou falar que é o pastor Marcos José. Eu fui aqui do lado, no nosso estacionamento. Ele falou: vamos lá comigo, pastor. Pegar um saco de terra e outro de pedra. Está ficando velho, precisa da ajuda dos mais novos. Aí estamos lá, eu e ele, conversando, tirando. Aí ele falou: só não pode aparecer rato. Expulsa demônio na madrugada do carinho, tem medo de rato. Desse tamanho. Falou: pastor, se aparecer um rato, eu tenho fobia. Eu quase orei por ele, irmão. Eu falei: ele sabe disso, cara. Mas coisas que nos causam medo, irmãos. Coisas que nos causam medo. Aí você pensa comigo. Pense bem. Só de pensar a gente sente um pavor. Uma multidão de serpentes rastejando por todo aquele acampamento. Não sei se você já viu uma cobra, né? Uma vez eu estava pregando na igreja sobre esse texto, a irmã levantou no meio e falou assim: eu vi, pastor, todo dia eu vejo uma, minha sogra. Eu falei: não, irmã, não estou falando dessa cobra não, é outra. Eu falei: calma aí, porque a sogra está lá na igreja. Pensa, irmão. Só de falar a gente sente medo, mas estavam lá, uma multidão, naquele acampamento. Era exatamente isso que estava acontecendo no acampamento israelita. As serpentes foram enviadas por Deus sobre aqueles filhos ingratos que não confiavam em Deus. Eles começaram a ficar envenenados. A cada mordida, mais veneno. E veneno letal, veneno que matava.
Eles não tinham saída, certamente morreriam, não tinham escapatória. Os israelitas estavam em uma situação bastante complicada. Eles haviam causado esse problema e agora não sabiam como sair. Um não podia pedir ajuda para o outro. Ninguém tinha solução. Não havia remédio no acampamento. Ninguém podia falar aí, ó, liga para o 192, aí chama o SAMU. Podia, irmão. Vamos correr, vamos levar para o hospital mais próximo. Ninguém tinha solução. Eles já estavam mordidos e envenenados. Dia após dia, as serpentes estavam lá fazendo bem o seu trabalho. E eu fico pensando no dano, no estrago, no mal que aquele veneno estava causando à vida daqueles israelitas. Quanta dor, quanto incômodo, quantas náuseas. Eu acredito também que assim podem ficar muitos filhos de Deus quando estão envenenados. Assim podem se tornar muitos que estão no arraial de Deus, envenenados pelo ódio, pela raiva, pelo rancor, pelos ressentimentos. Aqueles que estão envenenados pela pornografia. Aqueles que estão envenenados pelo espírito da crítica. E ainda envenenam outros. Aqueles que estão envenenados pelo ressentimento, pelas ofensas, picados diariamente por toda sorte de veneno que os afasta do amor do Pai. Deus não quer que você permaneça no arraial envenenado, irmão. Há uma saída. Deus não quer que você esteja aqui com o seu coração e verá, pastor, mas eu fui mordido há não sei quantos anos atrás. Terça-feira eu orei por uma pessoa aqui e antes de orar por essa irmã, o Espírito Santo falou assim para mim, essa irmã foi mordida pela própria igreja que ela frequentava. E eu comecei a liberar sobre a vida dela uma palavra, dizendo para ela, esquece, volta, pede perdão. Porque muitas vezes nós vamos guardando esse veneno no nosso coração. É o pendrive, pode deixar aí. Obrigado. Pode deixar, obrigado. Nós vamos guardando. Às vezes, eu estava indo para casa conversando com a Cici sobre isso. Eu já fui pregando essa palavra para ela quando saí da igreja. Falei, aproveitar, tu já vai ouvindo aqui. E aí estávamos falando sobre o veneno que mata e aquele veneno que não mata. Parece um bicho lá na tua casa, tu fala assim, vou botar um veneno. Aí tu bota o bicho não morre, irmão. Que doideira isso, né? Já aconteceu isso lá? Doideira. Mas estávamos falando mais cedo que muitas vezes nós estamos envenenados, mas não morremos. Ou Satanás ele vai nos envenenando aos poucos. Primeiro envenena uma área da nossa vida, depois outra, depois outra, depois outra, até nós estarmos mortos finalmente. Em fé, em amor, em esperança, porque muitos filhos de Deus foram envenenados e hoje morreram em fé, em amor, em esperança. Não conseguem mais olhar para a cruz e dizer há uma saída, há uma solução. Estão vivos, mas envenenados no arraial de Deus. Pense bem. Estão no seio do reino, mas deixam-se ser picados, mordidos por tantas coisas, que os impede de caminhar segundo aquilo que é a vontade de Deus para as suas vidas.
Mas, daquela vez, contudo, os israelitas haviam sido mordidos, mas eles buscaram um arrependimento. Desta vez, não foi Moisés que os procurou, foram eles mesmos que procuraram Moisés. E eles disseram assim, ó Moisés, ora por nós não estamos aguentando não. Tem muita gente morrendo e tem muita gente mordida. Nós não temos a solução, nós não sabemos como nos livrar disso. Nós só sabemos que pecamos, que falhamos. Faz o seguinte, ora por nós aí. Por favor. Nós precisamos dessa libertação. E aí Moisés orou, pedindo ajuda de Deus. Deus providenciou a libertação sob a forma de uma serpente de bronze fixada em um poste. Tudo que era necessário era eles olharem para aquela serpente, a fim de que fossem curados. Eles precisavam olhar com fé. E Jesus usou a serpente de bronze para ilustrar, né, a sua própria morte na cruz. Você conhece? Vai lá comigo, João 3,14, para ratificar isso. Evangelho de João, capítulo 3, verso 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Você pode dizer glória a Deus? Levantar era um termo usado naquela época para referir-se à crucificação. Esta comparação entre a serpente de bronze no tempo de Moisés e a cruz de Cristo nos ajuda a compreender o melhor significado da graça de Deus na salvação. Eles não precisaram fazer nada, nenhum sacrifício. A única coisa que eles precisaram era olhar para a serpente. Ao contrário do que o Evangelho prega hoje, ao contrário do que muita gente diz, que você precisa fazer isso, que você precisa fazer aquilo, que você precisa vender aquilo outro, que você precisa dar aquilo que você não tem. Jesus, por meio da graça, está dizendo, olhe para mim, olhe para a cruz, olhe para o lugar da salvação, olhe para o lugar da libertação. Pastor, mas é tão fácil assim? É tão fácil assim, irmão. Eu tenho dito seguidas vezes dentro da minha casa. Eu chego, estou chato com essa mensagem lá em casa. Porque que a gente sempre procura fazer aquilo que é mais difícil, ao invés de fazer aquilo que é fácil. Jesus diz assim, ora, a gente vai fazer outra coisa, a não ser orar. A gente faz tudo, menos orar. Cristo diz assim, perdoa, abre mão, esquece, deixa para trás. O que a gente faz? Tudo ao contrário. É a palavra que nós recebemos aqui hoje de manhã. Assim falou, o bispo está pregando só para mim. Eu falei, deve estar mesmo. Podia se complementar, como continuar também obedecendo seu marido. Lá, a palavra. Mas pensa, irmãos. E aí, depois, nós queremos os resultados. Mas, geralmente, frequentemente, nós não acreditamos. Talvez, quando aquela serpente fora de bronze fora levantada, os israelitas devem ter pensado, mas só isso? É só olhar para ela? Sim, é só olhar para ela e vocês ficarão curados. Vocês não morrerão.
Por quê? Porque eu e você precisamos entender, precisamos compreender que não será preciso morrer por causa de veneno algum. Existe um lugar, porque podemos receber graça, salvação, cura e libertação. Este veneno não precisa te matar, irmão. Você não precisa morrer, sua fé não precisa morrer. Cristo está vivo, dizendo, olhe para mim. Eu tenho aquilo que você precisa. Eu tenho aquilo que a sua casa precisa. Eu tenho aquilo que as suas finanças precisam. Eu tenho aquilo que os seus sentimentos precisam. Não morra envenenado. Não será preciso. Lá estava aquela serpente, em um lugar onde todos podiam ver. Lá estava a serpente. Lá naquele acampamento, todo mundo podia olhar para ela, todo mundo podia ver. Ela foi colocada num poste onde todos podiam enxergar. Onde ninguém podia passar e dizer, não, eu não vi, eu não sei. Não, Moisés disse assim, está lá, foi levantada, olhe para ela. O problema é que o nosso olhar passou a ficar em uma porção de coisa que não deve estar. O problema é que o nosso olhar passou a ficar não em Cristo, mas nos problemas que a igreja tem. E eu quero dizer para você nesta noite, querido, se você quer uma igreja melhor, lute por ser uma igreja melhor. E que um crente diga amém. O problema é que o nosso olhar saiu da cruz e ficou só nos problemas da nossa família. O problema é que o nosso olhar sai da cruz e ele vai para as desgraças do mundo. Ah, pastor, está em desgraça. Eu sei, irmão. Mas nosso olhar deve estar para o alto, olhando para Jesus, autor e consumador da sua, da minha, da nossa fé. É aí que deve estar o nosso olhar, em Jesus. Porque se a gente colocar o nosso olhar nas coisas desse mundo, irmão, certamente eu e você vamos desanimar. Se eu e você colocarmos o nosso olhar nos nossos problemas, você não vai sair da cama. Você não vai ter força para levantar, para trabalhar. Se você colocar o seu olhar na economia do país, você vai dizer assim, não, eu não quero mais sonho não, eu não quero mais sonhar não. Não vale a pena, fulano quebrou, Beltrano quebrou, todo mundo está quebrado. Mas Jesus continua dizendo, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Pense bem. O problema é que a gente não pode tirar o nosso olhar de Jesus. Lembra de Pedro? Quando ele tirou o olhar de Jesus, ele começou a afundar. É isso que acontece com a nossa fé. Quando a gente tira o olhar de Jesus e coloca o olhar no homem, e coloca o olhar naquilo que não deve estar. Ao invés de olhar para a gente, eu constantemente falo isso com a minha mulher. E eu gosto do que Paulo ensinou, olhando por espelho, olhando no espelho. Por quê? Por quê, pastor? Porque logo a gente olha o problema do outro. Não, eu não faço, porque a gente sempre está olhando a vida do outro. Não é? A gente nunca está olhando para onde a gente deve olhar. O nosso olhar também deve estar nesta palavra, irmãos. Quantos de nós não colocamos o nosso olhar nesta palavra? Por isso a gente desanima. Por isso a gente fala assim, eu não vou querer mais. Por isso temos tanta dificuldade para tirar o veneno da nossa vida. Por isso, muitas vezes, temos tanta dificuldade de praticar aquilo que Deus está dizendo para mim e para você todo dia. Vai, meu filho, caminha, pratica, abraça, essa é a minha vontade para a sua vida.
A grande questão é que a gente lida com a serpente igual a história. Não sei se você já ouviu essa história. Um menino estava para subir um monte, e no meio do caminho a serpente falou para ele assim: me leva, porque eu não consigo subir rastejando, eu vou demorar muito tempo para chegar lá em cima. E o menino falou assim: não vou levar você não, serpente, você vai me morder. Ela falou: não, eu estou banguela, eu não vou te morder, eu sou uma serpente boazinha. E o menino falou: não, eu não vou te levar não. Ela falou: ah, por favor, me leva. Olha para mim, você acha que eu tenho cara de morder você? Eu estou já cansada, gorda, e eu não posso subir. E o menino falou: tá bom. Ela falou assim: tem como eu ficar pertinho assim do seu peito e deitar? O menino olhou assim e falou assim: melhor. Ela falou assim: eu vou mais abraçadinha com você. Quando chegar lá em cima, você me acorda, tá? E o menino falou: tá bom. E começou a subir o monte. 10 minutos, 20, meia hora, 40 minutos, 1 hora. Até que eles começaram a chegar perto lá do lugar para onde iam. Quando estava chegando perto do lugar, o menino começou a sacudir a serpente e falou: ô, acorda, está chegando. A serpente, antes de descer do colo do menino, deu uma mordida no peito dele. E ele segurou no lugar da mordida e falou: você não falou que eu não morderia, que você não me morderia, serpente? Você não me prometeu? Ela falou: você esqueceu que eu sempre serei uma serpente. Este é o meu instinto. Você acreditou porque quis. O problema, irmãos, que a gente lida com certas coisas de uma maneira que não deveríamos lidar. O problema é que nós deveríamos estar dizendo não para certas coisas. Não, eu não vou carregar esse veneno. Não, eu não vou ter na minha vida esta mordida. Mas, às vezes, a gente entra nisso. A gente cai. Por quê? Porque o nosso olhar passa a não estar mais onde deveria estar. Vá comigo a Salmos 34, verso 5, por favor. Salmos 34, verso 5. Diz a palavra: os que olham para ele ficam radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Quando olhamos para Cristo, podemos receber alegria. Você não precisa continuar com seu olhar triste, porque você pode olhar para Jesus e receber alegria. E outra tradução: olharam para ele e foram iluminados. Sua vida pode ser iluminada ao olhar para Cristo. Porque, pastor, igualmente hoje existe um lugar onde você pode olhar e receber vida. Cristo não está mais pendurado no madeiro, mas Ele está vivo entre nós e está aqui para que você receba vida e cura. Quantos podem dizer glória a Deus? Fale para o irmão que está ao seu lado: Cristo está aqui para te curar, irmão. Fale para ele com fé: Cristo está aqui para te curar. Cristo está aqui para iluminar a sua vida, para levantar a sua cabeça,
para iluminar o seu olhar. Oh, aleluia. Para que você não viva mais contaminado por nada e por ninguém. Por ninguém. A boa notícia sobre as serpentes é que a antiga serpente, o diabo, e todos os seus mensageiros foram derrotados na cruz do Calvário. O problema é que este veneno tacado lá no Éden, às vezes, muitas vezes ainda está contaminando a igreja de Jesus, o meu coração, o seu coração. Lá no Éden, a antiga serpente começou a envenenar o coração dos homens. Começou a dizer, para que é que vai obedecer? Você pode conhecer. Você pode experimentar. Você pode saber. Minha mulher ontem pregou fora numa igreja. E ela falou boa parte sobre isso. Além de pregar essa mensagem para mim a semana toda. Hoje, não satisfeita, ela falou, filmaram, assiste tudo. Eu falei, opa, isso é uma ordem. Mas uma das coisas que se falou sobre Adão e Eva é que eles já eram filhos, eles não precisavam provar nada. Mas às vezes nós somos contaminados com tanta coisa. Você é filho, irmão. Você é. Mas basta uma mordida, uma picada, e você fica desestabilizado. Você quer largar tudo. Alguém passou por você e não te deu boa noite. Sei lá, a cabeça do irmão está muito cheia. Você, envenenado, mordido, você fala assim, não, vou embora dessa igreja porque ninguém me ama. Hoje, 5 pastores na igreja, ninguém falou comigo. Mas não é por isso, é porque o veneno está aí. Quando vocês estão entendendo? Porque está aí. Porque por alguma coisa você foi mordido. O problema não foi porque não te deram boa noite. O problema não é porque não te visitaram. O problema não é porque não te ligaram. O problema é porque você está envenenado. Isso vai corroendo a sua fé. Isso vai matando a sua alegria. Isso vai tirando o olhar, o seu olhar da cruz. Da cruz. Fique e sai. Colossenses 3:2 vai dizer, fique e sai, olhai, coloque o seu olhar no alto. No alto. Olhando para ele, jamais ficarão decepcionados. Pastor, o que você está querendo dizer? Se o meu olhar, se o seu olhar estiver em Jesus, a gente nunca vai se decepcionar com igreja nenhuma, irmão. Com pastor, a gente nunca vai se decepcionar. Se alguém abraçar, não abraçar. Se alguém visitar, não visitar. Se alguém não ligar, não ligar. Você sempre, a sua frase sempre será, o meu olhar está em Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da minha fé. Eu conheço, nele eu jamais serei abalado, decepcionado. Sua fé nunca vai estar contaminada por veneno algum. Quando alguém for contar alguma fofoca para você, você vai dizer assim, não, irmão, faz isso não. Coloque seu olhar em Jesus. Se alguém for te contar alguma desgraça, dizendo, você não sabe não, você vai dizer assim, não, eu não sei, eu não quero saber, vamos olhar para Jesus. Pensa,
Se alguém da sua família te acusar, debochar de você, debochar da sua fé, do seu dízimo, da sua entrega, você não vai ficar amuado, triste. Você vai dizer, o meu olhar está em Jesus. Ele está em Jesus. Se você for o único crente da sua família, o único salvo, e ainda assim as pessoas não entenderem a sua fé. Um dia desse, um menino aqui na oração falou comigo, pastor, ora por mim, porque está muito difícil. Eu sou o único crente da minha família. E ele começou a chorar. Eu falei, quantos anos você tem, menino? Ele falou, tem 18. Eu falei, então, você está só começando, levante sua cabeça. Já vou orar por você. Dê graças a Deus, porque Jesus já salvou você. Não fique triste porque estão zombando que você é virgem, que você é dizimista, que você é isso tudo, que você vive na igreja. Eles vão experimentar, continue assim, está valendo a pena, está fazendo efeito. Algo começou a mudar lá. O problema é se eles não estivessem falando nada. Porque, irmãos, porque parece que às vezes as pessoas têm prazer quando vê um coração envenenado, já viu isso? Para depois mesmo elas falarem, está vendo? Ai, não sei para quem foi para a igreja. Não sei para que serve a Jesus. Mas quando o nosso olhar está em Jesus, nada pode nos deter, amém, irmãos? Nada pode nos parar. Olhe para Cristo. Olhe para a cruz, ela está vazia, o Salvador não está lá, mas Ele está vivo, Ele está aqui. Ele quer se relacionar comigo e com você a cada dia, amém? Trazendo para nós tudo aquilo que nós de verdade precisamos, amém? Quero orar com você e por você, que entrou aqui, que está aqui pela primeira vez, ou tem entrado aqui várias vezes, e você diz assim, pastor, meu olhar não está em Cristo. Eu confesso que eu tenho sido envenenado por tantas coisas. Você também pode ser um crente já, vivido na fé, e está envenenado por tantas coisas. Por tantas coisas que você nem deveria saber, mas você procurou saber. Por tantas coisas que nem deveriam estar no seu coração, mas infelizmente elas entraram. E elas acabaram arruinando a sua fé. Então eu quero que você ore por alguns minutos, dizendo, Espírito Santo, ajuda-me. Se você pode, comece a pedir ao Senhor, que o Senhor te cure de verdade nesta noite. Quero dizer para você que o único remédio para esse veneno é Jesus. Não existe outro. Não existe outro. Não existe nada que possa curar você, seja do que veneno for, que não seja o nome de Jesus. Só Cristo pode curar você nesta noite. Se você abrir o seu coração e começar a dizer, Espírito Santo, cura-me, eu preciso ser curado. Eu estou aqui, Pai, eu confesso que o meu olhar, já há algum tempo ele saiu da cruz, ele não está na cruz. Ele está na decepção, no fracasso que eu sofri. O meu olhar está naquilo que não deu certo. Quem sabe o teu olhar está em preocupações que nem aconteceram, irmão. Talvez o seu olhar só esteja nos problemas da igreja. Mas hoje aqui nesse lugar, você está pedindo, dizendo, Espírito Santo, eu desejo, eu quero ser curado, eu não vou morrer, eu não preciso morrer, eu não preciso desanimar, a minha fé não precisa ruir. O Senhor está aqui, através do seu Espírito, para curar a sua vida, para curar você. E eu quero orar por todos os irmãos, que de verdade, com coração sincero, dizem assim, pastor, ora por mim, por favor. Eu quero que o Senhor abra a minha visão.
eu quero ser curado desta visão tão limitada que eu tenho tido de Ti, da Tua palavra, das obras que o Senhor pode realizar na minha vida. Eu quero voltar somente, olhar para a cruz. Eu quero somente voltar a olhar para os feitos do Pai, para tudo aquilo que Deus pode fazer. Eu quero tirar o meu olhar dos homens, dos problemas. Eu quero me concentrar em olhar para tudo aquilo que o Senhor pode fazer, vai fazer, deseja fazer na minha vida. Se você quer que eu ore por você, seja você crente 1 mês, 10 anos, coloque-se de pé, eu vou orar por você, para que o Senhor nesta noite cure você de tudo aquilo que está matando você, de tudo aquilo que está limitando a sua fé, de tudo aquilo que está envenenando o seu coração, talvez de palavras que já foram semeadas, e essas palavras estão até hoje limitando você, limitando o seu olhar, roubando de você a visão de quem é Deus e de tudo aquilo que Deus pode fazer. Então fique de pé, não tenha medo, o Espírito Santo está aqui dizendo: eu te amo, eu tenho um plano, há uma graça maravilhosa, é tão simples, você não precisa dar nada daquilo que você não tem, você só precisa decidir neste lugar, nesta noite, dizendo: eu vou olhar para Jesus, o meu olhar vai estar em Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu queria orar por esses irmãos. Se você pode, vem aqui na frente, para essas minhas irmãs que estão de pé. Não se limite, venha. O Senhor te trouxe aqui para te curar nesta noite. O Senhor te trouxe aqui para libertar você. Os músicos, por favor. Pode vir aqui, pertinho do pastor. Pode vir, não precisa ficar longe, não. Isso. Amém. Fique aqui. O Senhor vai abrir os seus olhos nesta noite. Você crê assim? Você que está aqui? O Senhor está aqui para dar uma nova visão a você. Um dia Jesus curou um cego. E ninguém entendeu nada. Eles começaram a entender, começaram a questionar fariseus, doutores. E eles viam aquele cego constantemente lá, pedindo esmola, clamando. Até que mandaram chamar o pai e a mãe daquele menino. E quando eles estavam lá discutindo a cura daquele homem, aquele homem falou algo tremendo. Ele disse assim: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. É isso que Deus vai fazer com você. Você entrou aqui cego, mas você vai sair daqui vendo tudo que Deus pode fazer por você, amém? Queria que você, como igreja, mesmo cantando, estendesse a sua mão para cá. Quero pedir aos pastores que orem comigo por todos esses irmãos aqui, e vamos ministrar sobre a vida deles. Vamos pedir ao Senhor que cure esses irmãos aqui, que eles recebam a visão, amém? Ei, aleluia!
Vamos todos ficar de pé. Se você pode, levante suas mãos. Diga: sem jamais te conhecer, tu és minha fonte. Quero perguntar a alguns desses irmãos que estão aqui, se um de vocês que está aqui nunca entregou a vida ao Salvador, ou mesmo um dia tendo entregado, hoje já não caminham mais com o Senhor, e você diz assim: pastor, eu quero receber Jesus na minha vida. Eu confesso que eu entrei aqui cego, perdido, sem saber o que fazer, mas eu creio que eu vou sair daqui enxergando. Alguns de vocês deseja tomar essa decisão por Jesus, que está aqui na frente, ou mesmo você que ficou aí no seu lugar, deseja tomar essa decisão? Se você deseja, levante bem alto sua mão assim. Eu quero orar por você nesta noite. Temos alguém que está tomando? Temos uma pessoa aqui, amém? Glória a Deus por esta vida. Podemos aplaudir ao Senhor. Traz esse rapaz aqui. Temos alguém aqui na frente que deseja, que quer tomar essa decisão por Jesus e diz assim: pastor, eu quero, eu desejo que Jesus transforme a minha vida. Ele só não quer te dar uma nova visão, Ele quer te dar uma nova vida. Temos mais alguém? Às vezes o pastor não enxerga, né? Mas sempre temos alguém que diz assim: eu quero receber Jesus. Porque mais do que uma visão, o Senhor quer te dar uma nova vida, amém? Vamos orar por ele. Qual o nome dele, papai? Lucas. Louvado seja Deus pela vida do Lucas, amém, irmão? Vem cá, meu filho. Vamos orar por ele. Deus é um Deus bom, amém? Deus que salva, Deus que liberta, Deus que cura, Deus que transforma. Não tenha medo, não tenha vergonha. O nome do Lucas está sendo escrito no livro da vida, amém? Pai, nós como igreja, nesta noite, nos alegramos pela vida do Lucas, por tão grande salvação, Pai. Porque ele não está recebendo só uma nova visão, ele está recebendo também os céus dentro dele, Pai. Oh, bendito seja o teu nome. Obrigado, Jesus. Transforma cada dia dele, faz dele um jovem, um profeta, uma atalaia, alguém que vai divulgar a tua palavra por onde quer que passar. Nós te louvamos por toda a obra do teu Espírito na vida dele, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, aleluia. Antes de você voltar ao seu lugar, temos mais uma. Qual a vida? Quem? Esse aqui? Oh, glória a Deus, povo, aplauda o Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor. Ele está aqui, Ele está vivo, Ele está nesse lugar e Ele é real. Oh, aleluia. Vem cá, filho. Qual o seu nome? Gabriel? O Senhor está te salvando, Gabriel, de um mundo de dor, de um mundo de treva. Eu tenho certeza que você enxergou muita tristeza até hoje, mas a partir de hoje você não tem dimensão de tudo que Deus pode fazer em você e através de você. Vamos orar pelo Gabriel. Pai, nós te louvamos por salvar Gabriel nesta noite. Obrigado, Jesus, por dar a ele uma nova vida, um novo tempo. Obrigado por escrever o nome dele no livro da vida, Pai. Obrigado por tudo que vai acontecer na vida desse jovem. Nós já sabemos. Talvez ele não consiga ter noção de tudo que o Senhor já tem preparado para a vida dele. Obrigado, Jesus. Nós como igreja te louvamos. Amém, amém. Graças a Deus. O culto não terminou. Para quem quiser ser salvo, tem salvação. Até o último pastor ir embora, você pode procurar e a gente vai orar por você, amém? Amém, querido? Porque
O Senhor é sim. Para você que está no seu lugar e para você que já conhece Jesus, está aqui na frente. Antes de você voltar ao seu lugar, lembre-se dos 2 discípulos no caminho para Emaús, sem conseguir ver nada. Em todo o caminho, diz a Bíblia que eles não perceberam a presença de Jesus. Eles não conseguiram enxergar. Pastor, e por que isso? Porque eles estavam num dia de dor, de medo, de decepção. Eles só conseguiam enxergar dizendo assim: Cristo não está mais, quem que vai ser agora? Mas quando chegou na aldeia, quando chegou em casa, no partir do pão, quando os olhos deles foram abertos, o coração deles começou a arder. E eles entenderam, Cristo estava aqui, Cristo está. Quero dizer para você, Cristo sempre está. No dia da dor, no dia da decepção, no dia que eles disseram, Ele não vem mais, Cristo estava com eles. Cristo está com cada um de vocês. Cristo está com você. Ele sempre está. Que essa seja a sua visão, que essa seja a minha visão. Amém? Volte ao seu lugar crendo para viver os melhores dias da sua vida. Lucas, já pegou o nome? Gabriel vai pegar aqui. Pode sentar com ele aí, ali. Amém? Antes de você sentar, dê um abraço nesse querido irmão e diga para ele: tenha visão, enxergue a cruz, enxergue o propósito, enxergue o plano de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Você que nos assiste pela internet, obrigado por estar conosco todo este tempo. Que você tenha sido também ricamente abençoado por